satisfatoriamente. Então, assim, se em algum momento quiserem interromper, eu peço que façam por áudio, já que eu estou vendo só a tela, certo? Não fiz o mesmo esquema de ficar olhando o grupo da conferência e a tela da apresentação. Mas vamos lá. Assim, aqui são as principais áreas do combate e da prevenção que a gente pode atuar utilizando essas ferramentas. A gente chama de tecnologias, mas nem sempre são coisas eletrônicas, né? A tecnologia, ela vem de advento de novas invenções, novas ferramentas ou novos conhecimentos utilizados pelo homem, desenvolvidos pelo homem. Então, a gente pode atuar na localização, na orientação, que é uma coisa diferente. Uma coisa é você ter a localização de uma certa região, de um certo ponto no globo terrestre. Outra coisa é você se orientar, saber como chegar lá, como sair de lá, que para quem é florestal, é muito importante. A questão da aquisição de imagens e da utilização dessas imagens no combate, como definir estratégias, como se posicionar em relação ao sinistro, né? Desenvolver a comunicação ou melhorar a eficiência na comunicação, o acompanhamento da ocorrência ou mesmo das ocorrências ao longo do ano ou ao longo das temporadas, né? E as estações do ano. E também trabalhar como forma de prevenir e tentar reduzir a quantidade de ocorrências que acontecem ao longo desse tempo. Então, assim, a gente traz aqui um pouco do conceito da navegação, né? GNSS, Sistema Global de Navegação por Satélite, que a gente conhece mais vulgarmente por GPS, mas GPS é um dos sistemas GNS, é o sistema americano. Então, assim, é o que a gente utiliza esse termo como resumo para tudo. E ele essa parte da navegação por satélite, ela pode ser importante. Aí eu elenquei alguns pontos, existem outros pontos, mas esses aqui são essenciais num combate a uma operação com um mínimo de complexidade. Vai ter operações, vai ter ocorrências que são bem simples e a gente não vai utilizar tudo isso aqui, mas vai ter operações de 2, 3 dias ou até menos, ou até mais também, que é importante. Então, a gente tem você situar o posto de comando assim que chega na ocorrência, situar, por exemplo, a GCIF, que é a Guarnição de Combate a Incêndio Florestal. A GCIF, ela se deslocou até um certo ponto, algumas GCIFs juntas, e a partir desse ponto elas se separaram, dependendo da estratégia, para fazer o combate. Então, marcar esse ponto do GPS para poder facilitar no reencontro das GCIFs, ou então, a última vez que uma GCIF viu a outra, se caso elas tiverem problema de comunicação e não conseguirem se localizar novamente, poder retornar para esse ponto. O ponto do início do combate, propriamente dito, que às vezes, dependendo do relevo, dos acidentes geográficos do local, alguns obstáculos têm que ser transpostos antes de chegar até o ponto de início do combate, seja ele combate direto ou combate indireto, né? O trajeto, a gente pode marcar não só os pontos, mas também todo o trajeto percorrido e pode, em caso de dificuldade de se orientar, tentar percorrer ele de forma inversa, né? De volta ao ponto de origem. Marcação do perímetro do incêndio, isso ajuda, por exemplo, para dados estatísticos, calcular, georreferenciar o perímetro do incêndio, você calcular a área, saber quantos hectares foram atingidos parcialmente ou totalmente, utilizar aquilo ali para destacar aquelas ocorrências que tiveram maior vulto, né, maior proporção, saber até mesmo quais foram os fatores meteorológicos que influenciaram nessas ocorrências, que para elas se propagarem a esse ponto, a terem uma dimensão maior. Por exemplo, também na ZPH, que é a zona de pouso de helicóptero, ou mesmo na zona de decolagem do RPA, né, do drone. Também é interessante ter esse ponto de referência como para facilitar o retorno.
Também, às vezes, se for utilizada a aeronave, no caso do Bambi Bucket, que é aquela bolsa que coleta água e joga sobre o incêndio, sobre a parte onde o incêndio está se propagando. Saber localizar e situar as coordenadas do ponto de coleta de água, ou mesmo pelo ABT, né? O ATB ou uma aeronave. Isso vai, por exemplo, para quem é da aeronave, você localiza e já manda a coordenada para quem está na aeronave, vai ser muito mais fácil localizar pela coordenada, às vezes, porque pode ter vários pontos no visual, e ele vai saber exatamente qual ponto devido à coordenada. Enfim, tem outras maneiras de utilizar essa localização no combate ao incêndio florestal. Aqui eu trouxe um aplicativo de celular, né? Smartphone. Aqui é o Fields Area Measure. Ele vai ser importante em 3 pontos, para definir um ponto, uma coordenada específica, que aqui a gente tem, ó, esse sinalizador de localização aqui, é como se fosse o posto de comando, é onde a gente montou a nossa área, certo? Montou a nossa tenda com material, onde ficou a base de comunicação, certo? Aqui é uma simulação que foi desenvolvida no curso do CPCIF 2020. Então, aqui é o posto de comando, a gente marcou um ponto. A gente poderia, por exemplo, ter marcado um percurso, que foi o deslocamento até essa região aqui que está demarcada, onde houve o início do combate. E aqui, após ter sido debelado o incêndio, foi feito um simulado, né, uma simulação de incêndio. A gente debelou, a gente dividiu em 2 GCIFs. Uma foi pelo flanco direito e outra foi pelo flanco esquerdo do incêndio, o incêndio se desenvolvendo nessa direção. Aí, no caso, norte e sul, né? Aí o incêndio se desenvolveu nessa direção e aqui no final as 2 GCIFs se encontraram, atacando pelos flancos até chegar na cabeça e a gente conseguiu debelar o incêndio. Após debelado o incêndio, o Tenente Sócrates e mais alguns de nós, a gente percorreu todo o perímetro do incêndio para fazer essa demarcação diária. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Aí a gente fez essa demarcação diária. Aí aqui em cima, ó, tem o perímetro 4.000. Eu acho que está. Eu acho que aqui está em decimal. 461 metros, talvez, isso. Só isso mesmo, né? E 0,9 hectare de área, certo? Eu achei que tinha sido maior, foi só 460 metros de perímetro, mas como lá era uma mata um pouco fechada, o deslocamento demorou um pouco para fazer menos de meio quilômetro, né? Então, enfim, aqui a gente, só exemplificando como você pode utilizar os recursos desse aplicativo, que é ponto de localização, percurso, que não está exemplificado na imagem, e delimitação de uma área. Ao você fechar o polígono, automaticamente ele já dá o valor da área. Aí você escolhe a unidade. Aqui, no caso, eu escolhi hectare. Alguma pergunta? Então, continuando aqui. Tem esse outro aplicativo, que ele enfoca bastante na parte de deslocamento. E ele tem o recurso de você, por exemplo, você se desloca 3 quilômetros em direções alternadas, né? Faz um percurso um pouco sinuoso. E ele tem um recurso de você fazer, ele te orientar, ele te indicar como se fosse o Waze, o aplicativo de GPS do celular quando você está no carro, ele te indicar a direção de volta, fazer o percurso contrário, certo? Então aqui também foi outra atividade desenvolvida no CPCIF 2020, onde a gente fez esse deslocamento que era uma atividade de navegação, certo? A gente tinha que encontrar esses pontos, por isso que você vê alguns pontos marcados durante o percurso. A gente tinha que localizar esses pontos e sinalizar no aplicativo. E aqui a gente tem o ponto de origem e o ponto de retorno, que coincidiram, né? A gente tinha que voltar para o mesmo local de onde saiu. E a gente tem aqui as informações técnicas em forma de número. O tempo decorrido, percurso decorrido, máxima velocidade, velocidade média, enfim, até a questão do relevo que foi percorrido durante esse trajeto, certo? Então, assim, são dois dos aplicativos que a gente pode utilizar, não só no combate a incêndio florestal, como em outras situações também. O pessoal que faz buscas, enfim, qualquer atividade no campo.
Alguém quer falar alguma coisa? Pronto, Augusto, tá me ouvindo? Sim. Guerreiro, como é que fica a utilização desses aplicativos numa região que é difícil, por exemplo, acesso à internet e tudo? Eles são dependentes de internet ou não? O que é que eles precisam para estar funcionando normal? Pronto. A gente tem alguns aplicativos que usam GPS que eles só funcionam no local com internet. No caso desses dois aqui, a gente começa a marcar depois que localiza o GPS, que às vezes a dificuldade é para localizar o GPS, o ponto onde a gente está, né? Mas aí depois que localiza, ele vai marcando o percurso offline mesmo. E no final tem que lembrar de encerrar a gravação do percurso, certo? Porque às vezes tipo, a pessoa não termina de gravar e volta na viatura até o quartel, aí continua marcando, aí meio que estraga a gravação. Mas a gravação deles, depois que você consegue localizar o GPS do ponto de início, ele segue a gravação offline mesmo. Aí a questão de enviar esses dados, aí já é outra história, né? Contribuir aqui também, Augusto. Em relação a esses GPS, eles funcionam totalmente offline, né? Geralmente, quando a gente chega numa operação, a gente fica numa base oferecida pela prefeitura ou pelo dono da fazenda mesmo. E geralmente nesses locais tem internet. Então, quando você já conecta nesses locais à internet, automaticamente o GPS do celular ele já localiza você e tipo ele baixa o mapa, o Google Maps no celular, né? Já fica registrado a sua localização. Então, se tu saiu para o campo, saiu da base onde tu estava, tu não começou a marcar ainda, mas ele já sabe onde é que ele está. Então, para ele, mesmo que você começa a marcar ele offline, ele já vai dar o percurso tranquilo. Marca offline, e aí, como o Augusto disse, quando você finaliza, né, depois que você cumprir sua tarefa lá, seja marcar a área, seja marcar o trajeto, enfim, ou os pontos que você lotou, quando você finalizar, você tem que terminar o trabalho e deixar salvo. E aí a forma de enviar, aí sim, tem que ser com a internet, que ele envia em alguns formatos. KML, KMZ, enfim. Sócrates, E aí, Pires? eu posso fazer uma pergunta aqui? E aí? Na época do curso, do nosso curso, o CFO, eu me lembro muito bem que foi feito um levantamento, um questionamento a respeito do uso do Bambi Bucket, né? E eu tenho um colega que trabalhou muitos anos no COPAE, aí eu entrei em contato com ele, perguntando se o COPAE, como é que estava a situação do uso desse equipamento. Ele disse que não existia nenhum treinamento com relação ao uso do Bambi Bucket e não existia sequer o equipamento. Aí, passado todo esse tempo, eu não sei como é que está a situação hoje. Eu queria saber de vocês se está em uso esse equipamento, se existe esse equipamento, se existe previsão de treinamento. Como é que está a situação hoje com relação a esse equipamento em si? O bombeiro está utilizando? Como é que está essa situação? Beleza, Pires. O equipamento existe, o equipamento está em uso, está disponível para a gente, caso seja necessário, em operações de combate. Porém, é um tanto quanto complicado a gente conseguir treinamento com ele. A gente conseguiu no CPC, fizemos treinamento não só com o uso do Bambi Bucket, mas de parqueamento da aeronave, de embarque e desembarque. Foram várias situações. Inclusive, acoplagem e desacoplagem do Bambi Bucket da aeronave. A aeronave funcionando, os alunos iam lá e acoplavam ela. Os alunos abriam ela, porque ela fica fechada e é pesada. Os alunos, quando a aeronave ia pousar com ela, a aeronave tinha que ficar pairando, o aluno entrava debaixo do helicóptero para poder puxar o Bambi Bucket, para depois o helicóptero pousar, que senão ia pousar em cima dele. Eu acho que vocês estão compreendendo isso aí. Inclusive, o aluno montava ele, tanto acoplava, se eu não me engano, é no hook que chama, né, Augusto? O nome do equipamento que você conecta os cabos de aço nele, eu acho que é hook o nome, que acopla na aeronave. E ele tem uma tomada, porque ele é todo. Os comandos dele tem os comandos elétricos, né? Que o piloto fica controlando lá da cabine. Isso na hora de soltar a água, né? De liberar a água. Então foi feito todo esse treinamento. Inclusive, o pessoal tem fotos, tem vídeos, o Loreto, inclusive, passou semana passada nas apresentações, só que, infelizmente,
pelo tempo que a gente tem hoje curto, a gente não tem como passar muito desses vídeos. Se for coisa rápida, Loreto quiser organizar aí um ou outro vídeo aí, Loreto passa bem ligeiro, para a gente não tirar um enfoque, beleza, senhores? Mas em outro momento a gente pode tratar disso. Mas, assim, o pessoal do CIOPAE, inclusive, eles têm muita necessidade de fazer esse treinamento com a gente. Primeiro, muitos do CIOPAE são da polícia e não têm conhecimento de combate a incêndio florestal, ou então o conhecimento é muito baixo. Outro, tem muitos bombeiros lá, mas não tem o curso de especialista, o CPCIF, ou então um outro curso que dê essa autonomia para eles, confiança para eles, porque é uma atividade muito arriscada. E terceiro, geralmente os pilotos não têm o curso, não têm conhecimento de onde vai lançar água, de qual, enfim, todas as estratégias de combate. Então, é interessante demais a gente fazer esse treinamento com eles, justamente para a gente passar esse conhecimento para eles e eles trocar essa ideia do bug bucket com a gente. Porque quando eles vão para uma operação, eles dependem muito da equipe em terra, fazer o parqueamento da aeronave para a aeronave pousar, fazer a segurança do perímetro para eles pousarem, para a gente definir a estratégia. E depois eles precisam demais da equipe em terra para auxiliar no abastecimento do bug bucket quando vai pegar água no reservatório. Porque, como eu disse semana passada, só fica o piloto e o copiloto na aeronave. Todos os tripulantes saem da aeronave, porque ele é muito pesado, o bug bucket. Então, quando eles fazem um lançamento e vão reabastecer o equipamento, eles não pousam na aeronave, eles só vão lá no manancial, abastecem e voltam a fazer lançamento. Beleza? Respondi, Tires? Tranquilo, agradeço aí. Só para informar que no Cariri está em operação Bug Bucket, inclusive tanto para o Esquilo como para o R315, né? Que inclusive é o mesmo modelo dos aeromédicos. Aqui em Fortaleza, o Bambi, 750 litros, para o R315, salvo me engano, e o 375, ele está quebrado, certo? Mas o Esquilo tem o Bambi 250 litros. Não é muita coisa, mas ele pode ser útil para tipo um resfriamento, para depois a guarnição se aproximar, certo? Já faz muito tempo que esse Bambi está com um problema no conector de cabo, certo? E, tipo assim, eu não sei como é que funciona lá, mas, tipo, não é prioridade, né, para eles, até porque não é prioridade, porque, como o Sócrates falou, a maioria dos pilotos, se não grande parte, eles não têm esse conhecimento e em questão de combate em operações aéreas e também que de todas as formas deles de pilotagem, a mais perigosa é a de incêndios florestais, né? Mas aqui em Fortaleza o que pode ter é o Esquilo. Um detalhe, como o Sócrates falou, quando vai utilizar operações florestais com Bug Bucket, ele leva um mecânico. E o mecânico, ele desce o mecânico e quando ele vai operar com a carga, ou seja, com um Bambi cheio, só vai o piloto e o copiloto realmente, certo? E o mecânico sempre fica dando apoio porque eles têm o entendimento de que quem está no solo não vai saber operar o Bambi, né? O pessoal do CPCIF, eu tenho certeza que hoje ainda está bem fresco na cabeça deles, eles se lembram. Mas sempre vai ter essa funcionalidade, até porque se der um problema num gap ou no hook lá, o mecânico vai poder fazer tipo uma manutenção de primeiro escalão ou no mínimo baixar o helicóptero. É uma ocorrência muito complicada. Quando você usar, realmente você tem que usar com muita base. Não é para qualquer coisa, para qualquer incêndio. Beleza, Augusto. Pode dar continuidade aí, para a gente não perder tanto tempo. Vai lá. Então, só corrigindo aqui, esse gráfico de cima é variação de velocidade, o de elevação é o de baixo, certo? Aí, aqui também eu exemplifiquei com aplicativos de smartphone, né? A gente sabe que não tem, ou pelo menos tem, é muito pouco, eu acho que aqui na unidade não tem, smartphone como ferramenta do CBMCE. Smartphone a gente tem o nosso próprio, então isso é um aplicativo a gente vai utilizar meio que como um recurso, né? Não é uma ferramenta do bombeiro. Mas a gente tem o GPS, o aparelho GPS, que ele também vai ter esses recursos. E é mais preciso, e aí ele sim trabalha totalmente offline. Então, aqui outra possibilidade que a gente tem são as imagens aéreas. A gente tem essa aqui, esse incêndio, a gente vê aqui em primeiro plano uma área parcialmente queimada, aqui uma área meio que verde, um pouco já secando, e lá na frente fumaça, né, que sinaliza
onde está localizado o incêndio. Aqui, bem no meio, está passando, parece ser uma estrada. Então, a gente vai, os senhores que já fizeram no curso, no CFO, certamente a parte de combate a incêndio florestal, conhece as barreiras, as linhas de defesa que podem ser naturais ou artificiais. Então, assim, a gente vai começar a utilizar essas imagens aéreas como estratégia para definir a atuação, né? Então, assim, por exemplo, essa área em primeiro plano, que está parcialmente queimada, se fosse uma área totalmente queimada, ela já poderia servir de barreira também ou ponto de ancoragem para uma linha de defesa. Aqui nessa outra imagem, que foi na Floresta Nacional do Araripe, a imagem aérea aqui, ó, de helicóptero, certo? Essa imagem de helicóptero, ela, como o tenente Sócrates já tinha chamado minha atenção, ela é mais dinâmica. Tanto aqui por vídeo já nem é tanto, mas quando o comandante da operação ou alguém que está atuando na operação, ela tem um olho clínico, vai fazer a análise, está presente lá, a visão ela se torna muito mais abrangente do que uma visão de drone. Então, como é no meio de uma floresta densa, você vê que tem parte que tem chamas mais intensas, outra é uma fumaça já mais baixa, ele vai ter condições de saber, no mínimo, informações básicas de direção da propagação do incêndio, a presença ou não de linhas de defesa naturais ou artificiais, onde ele possa ancorar a sua linha de defesa, e até mesmo a utilização do Bambi Bucket, se necessário. Aqui é uma imagem lá em Assaré, aqui já é uma imagem de drone, você percebe que ela é um pouco menos dinâmica, mas ela oferece muitas informações. A gente tem informações de relevo, aí já é uma época, uma temporada mais de estiagem, né? Tá tudo seco. Então a gente tem informações de relevo, informações de onde está localizado o incêndio. Você vê que ele está bem espalhado aí. Ele não tem um foco principal muito intenso, então ele está se propagando meio que em uma velocidade baixa, mas que como está tudo seco, a qualquer momento ele pode ganhar proporções maiores. Aí aqui ele está como se fosse subindo a colina, né? Ele está indo morro acima pela direção do vento. Então, assim, ele pode ganhar um pouco de velocidade nos momentos seguintes a esse vídeo. E aí isso pode influenciar na estratégia. Se não me engano, esse vídeo também foi feito final de tarde, eu acho que é 5 e pouco da tarde. Então, você pode confirmar. Esse aí é o primeiro vídeo que eu fiz quando eu cheguei em Assaré. Tinha 3 grandes focos, né? Esse aí era o primeiro, aí lá subindo aqui na parte... Subindo aí, pro outro lado, para a direita. Tem outros dois focos. Isso, esse aí e esse daqui primeiro, que foi o que retratou mais na imagem, foi o primeiro foco, né? Que a gente combateu no dia, nesse mesmo dia que a gente chegou. Já é um incêndio de final de tarde e já estava subindo aqui, né? Só que a linha, ela não estava diretamente só subindo, ela tinha lá para a parte de baixo também, descia para o fundo do vale, né? Onde a vegetação ficava um pouco mais densa. Sim, senhor. Então, são informações que são importantes, né? A gente sabe que nesse horário a temperatura ela já diminuiu um pouco. Aí, eu não vou entrar aqui na parte de estratégia de combate a incêndio, porque eu imagino que isso possa ser abordado em outro momento, mas são informações que podem ser utilizadas na estratégia, certo? Aqui outro tipo de imagem, que não é de aeronave, imagem de satélite. Ela é feita com outras ferramentas, né? E são disponibilizadas. Aqui a gente tem uma noção. Esse incêndio, do lado esquerdo, ele não tinha barreiras e aceiros. Então, ele tem a borda bem irregular, ó. Ele foi de acordo com a vegetação, a propagação dele foi de acordo com a vegetação. Esse outro aqui, você vê que o polígono formado pelo incêndio, ele tem partes com vértices, com retas, que indicam que nessas áreas existiam barreiras que fizeram o incêndio. Na hora que ele chegou até aí, ele foi interrompido, né? Ele não teve continuidade. E isso mostra a importância da prevenção. Uma certa área foi queimada, como ali já foi feita uma barreira, ou ela existia, pode ser uma estrada e não um aceiro, né? Não um aceiro feito para isso, mas ele
de uma forma ou de outra, ele interrompeu a propagação do incêndio. Aí a gente vê a importância, certo? Imagens de satélites podem ser utilizadas tanto na perícia, que isso vai trazer uma responsabilização, como também, como eu já citei, na prevenção. Aí aqui a gente tem, questão da estratégia. A gente tem uma estrada e tem uma ponte por baixo da qual passa um rio. Então a gente tem tanto a estrada como o rio, como possíveis barreiras, onde a gente pode ancorar uma linha de defesa, ou pode, se for a direção, se ela estiver na direção que o fogo está se propagando, que o incêndio está se propagando, a gente pode só aguardar ela chegar até lá e ficar monitorando para ver se o comportamento do incêndio ele vai diminuir realmente, como esperado. Aqui a gente tem alguns mananciais, a água, o incêndio, você percebe que a linha do fogo, ela está na direção aqui dessa água, porém o vento ele está soprando a fumaça no sentido contrário. Então aqui é um fogo de retrocesso. A tendência dele é ter uma propagação um pouco lenta, né? Relativamente lenta. Se fosse o caso aqui, eu acho que com essa distância talvez não, mas se fosse o caso daqui uma distância um pouco maior, já podia ser uma opção, dependendo da profundidade, tem que ir uma equipe de reconhecimento lá ver a profundidade dessa água, para saber se pode ser utilizado o Bump Bucket, enfim. São informações que podem ser utilizadas na tomada de decisão. Aqui também, estradas, um campo totalmente sem vegetação, aqui em solo mineral, são informações, a gente vê que aqui tem uma mata mais nativa, e aqui uma parte que já foi desmatada, que talvez tenha sido lavoura ou pasto. Então, assim, informações que podem ser utilizadas no combate a incêndio. Imagens aéreas, aqui, barreira natural, o incêndio está bem dentro, está circunscrito a essa volta do rio, né? Então, tem a noção da direção do vento, direção da tendência dele se propagar, quais barreiras podem existir. Então, teoricamente, essa porção central aqui da imagem, a gente já não combateria se não tiver tempo hábil e se não tiver outros fatores de risco, como residências ou animais, ou alguma coisa que precisa urgentemente ser preservada. Mas, se há um tempo hábil limitado, a gente vai tentar combater nessa parte aqui que tende a se propagar para outras regiões. Mas aqui não, a tendência é que não se propague devido ao rio. Aqui outra imagem, essa imagem que eu tive que colocar, porque ela já mostra uma parte bem mais desmatada. Dá para ver a linha de fogo e dá para ver também aquilo que eu falei na imagem de satélite. Aqui bem definido o ponto onde o fogo se encerrou. Não precisou ser combatido. Aqui existia um aceiro natural, onde aquela vegetação chegou ao fim e não tinha mais o que queimar aqui no terreno subsequente. Na comunicação, outras tecnologias. O rádio, né? Com a central de rádio, ele vai ter a questão do alcance dessas ondas, mas existe também o rádio por satélite, que às vezes não vai depender tanto disso. Então aqui a gente tem como se fosse a base, aqui é o batalhão de incêndio florestal, de Quixadá. Aí, digamos que a viatura do comandante da operação seja o posto de comando, ele foi instalado ali naquele local, vai servir como ponto de referência. Aí, comunicação com a GCIF, que está combatendo, aqui ele está fazendo um combate paralelo, ou combate direto, né, no caso paralelo. E aí também a questão da aeronave, que ela tem a imagem dela soltando a água com o Bump Bucket. Então, assim, a comunicação entre quem está atuando na operação. Se for o caso de ter vítimas, aí a equipe de socorro também, de primeiros socorros, né, enfim. Aqui a gente tem uma imagem da operação que foi realizada lá no Cariri, né, tenente? Essa daí é a Assaré. Foi Flon? Foi o primeiro dia, eu acho. Primeiro, segundo Assaré? dia. Primeiro aqui que foi. Sim, essa aí foi a de Assaré. Pronto. Aí foi uma equipe, foram duas GCIFs, foram essas duas viaturas aí? Foram, sim, só essas duas viaturas, foram dois Recifes, até porque a gente não precisa de ABT, né? É inviável também, não se combate com água.
E foram só esses homens aí. Não sei se tinha outro. Acho que tinha um subtenente Bosco, que não estava nessa foto aí, mas ele foi no primeiro dia também. E tinha o Mateiro, né? Um dois brigados pingados aí. Sempre a gente utiliza a questão do pessoal que tem o conhecimento prévio da região, né? As pessoas, os moradores locais, que já sabem bem melhor do que a gente, onde é que pode abastecer bomba postal, onde é que pode ter canal de irrigação, que pode servir de barreira, enfim, essas coisas. Acessos. Augusto, só pedir para tu agilizar um pouquinho para a gente... Bom, já estou concluindo. Beleza. Aqui outro aplicativo, que também tem um site, que é o FireMap. Aqui é uma imagem, não é dessa época do ano, né? Porque essa época do ano não tem tanto incêndio como aqui está retratado nessa imagem. Aqui eu só peguei essa imagem na internet porque, justamente, se eu vim aqui no site, aqui na nossa região tem pouco foco de calor. Aqui no Ceará, nessa época do ano, praticamente a gente não tem destacado nenhum foco de calor. Aqui é o site do FireMap. Então, assim, mais um recurso que a gente pode utilizar para monitorar isso. E a questão da prevenção, tanto a educação, né, na educação básica, a gente tratar sobre a importância de evitar dos horários que são mais propensos a haver uma propagação do incêndio e ele fugir do controle. Às vezes a pessoa quer fazer uma queimada, quer queimar um lixo, quer queimar uma poda de árvore, e isso pode oferecer risco, sair do controle. Também, eu acho que esse tipo de palestra, ele deve ser feito com os próprios agricultores, como também já fiz aqui em Limoeiro, numa época que teve muito incêndio em vegetação aqui na região. E também a questão dos proprietários rurais de fazer o acero, tanto para preservar o próprio patrimônio deles. A gente supõe, né, que de vez em quando alguns deles até deixem esses incêndios acontecerem por causa do seguro, enfim, mas a questão é a prevenção, é trabalhar a prevenção. O acero, ele foi mostrado aqui por A mais B, que ele é muito importante. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar contribuindo aqui um pouco. Não tinha como a gente fazer de forma mais aprofundada, mas eu acho que dá para esclarecer um pouco da necessidade de estar sempre evoluindo, procurando novas ferramentas e até utilizando ferramentas que não foram desenvolvidas especificamente para o combate a incêndio florestal, mas utilizar elas da melhor forma possível, de maneira a nos ajudar no combate e trazer a eficiência. Muito bom, Augusto. Parabéns. Eu sabia que você ia trazer um conhecimento bem valioso. Tá aí o Davis, estava perguntando naquele dia, semana passada, eu acho que quinta ele vai participar, deve estar de serviço hoje. Senhores, só para finalizar a pergunta que vocês estão fazendo em relação ao drone. Tem drone aqui na minha região. Assim que eu voltei de Fortaleza, de Goiás, fiz o curso lá, né? Logo no final de 2018 eu fui com incêndio em Aurora. E o coronel Heraldo, comandante-geral na época, ligava para mim quase todo dia, como é que tá, só isso aí? Esse coronel, era bom drone para a gente fazer o monitoramento. Ele mandou um cara de Fortaleza, inclusive o Cabo Guzmão, que é especialista em drone, fez o curso em Goiás também, vim deixar lá em Aurora. E ele já disse, deixa aí e vai ser para uso de vocês. E durante o CPCIF a gente conseguiu trazer outro, né? Então ficamos com 2 aqui na região. O grande problema é a manutenção, que a gente não tem verba para dar manutenção e comprar bateria, inclusive. As 2 baterias que a gente tem hoje aqui, elas já estão inchando, né? Então, a vida útil dela já está bem curta. Mas a gente ainda utiliza. É o que a gente tem. A importância maior do drone, senhores, é a gente ter pessoal habilitado, sim, mas a gente fica um pouco à mercê da boa vontade do comando, de uma forma geral, no dia que tocar uma ocorrência, assim, na gestão em si. A nossa pretensão hoje é acionar os bombeiros, a segunda resposta, de preferência os especialistas, que fizeram o curso ano passado, para combater em qualquer local do estado. Tem um grande incêndio lá em Sobral, que já está durando uma semana e não está dando para o pessoal combater. Pega os especialistas, coloca lá, o pessoal vai ter um conhecimento mais técnico em relação a isso, e vão estar disponíveis só para aquela ocorrência. Não vai ter aquela preocupação de eu vou ter que sair hoje porque amanhã eu vou estar no serviço ordinário e sair daqui do incêndio. Isso dificulta porque vai chegar
pessoas novas que não estão com conhecimento da região, né? Quando você já chega, fica um dia, dois, você já tem um conhecimento maior, mais abrangência daquela operação. Então, quando for a segunda resposta, vai o pessoal que está com drone, que tem conhecimento do drone, do manuseio, e faz uso desse equipamento na ocorrência. Beleza? Então, a nossa ideia é essa. Daqui para frente, a gente vai ver se o comando adota o plano de operação, né? Pois não? Augusto, soldado Augusto. Mais uma informação, assim, o drone, ele é uma coisa muito nova para a gente, mas o drone é o futuro, né? As pessoas estão cada vez mais desenvolvendo novas funções para o drone em todas as áreas e a tendência é cada vez mais a pessoas terem a habilidade de manusear. Só que tem toda uma normatização, essa normatização também está sendo desenvolvida e vai ser aperfeiçoada, mas a tendência é cada vez mais aparecer pessoas habilitadas. Beleza. Senhores, alguma dúvida mais para complementar o Augusto? O Augusto vai ficar por aqui, né, Augusto? Na apresentação. Sim, senhor. Pronto. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida que queira perguntar, faça agora que eu vou começar a minha parte. Eu não estou mais acompanhando o chat, beleza? Conserto é meio complicado para a gente. Eu não sei da manutenção. Inclusive, senhores, em relação ao drone, o Tenente Aguiar, vocês conhecem, da minha turma, e o Cabo Guzmão, eles dois fizeram um curso só de drone, de operar RPA lá em Goiás. E, inclusive, foi eles que vieram dar a disciplina de drone para o pessoal do CPCIF. Vamos pegar os especialistas e colocar a UNER para ser, né? Então, eu não sei se eles pegaram manutenção de primeiro escalão, provavelmente sim, e manutenção de segundo e terceiro escalão, não sei até quantos escalões vai do drone, mas é um equipamento assim um pouco complexo, né? E eu acho que precisa de um curso específico para fazer manutenção dele. Mas hoje a gente tem dificuldade demais de manutenção porque a gente não tem verba para isso. Beleza? Senhores, eu vou dar início à minha parte e eu queria chamar logo a atenção de vocês o seguinte: o conteúdo que eu vou passar agora não é tão voltado para a operacionalidade, porém pode contribuir. E eu quero sair um pouco da visão geral que a gente tem, enquanto bombeiro, assim, o que é um incêndio florestal? É um fogo sem controle. Mas quais são as causas do incêndio florestal? Geralmente é causa humana. O cara vai e bota fogo no lixo, perde o controle. Geralmente a gente se restringe a isso. E a gente está inserido num contexto muito mais amplo, a nível mundial. E é bom a gente ter noção dessas informações, de onde realmente a gente está inserido, porque a gente não vai pensar o incêndio florestal só no segundo semestre de 2021. Mas ano passado teve quantos incêndios? E no próximo ano, como é que vai ser? O interessante é a gente ter uma visão um pouco mais ampla para ter um pouco mais de noção da realidade e saber o destino que a gente deve estar encaminhando, né? Se encaminhando. Então, é uma visão um pouco mais ampla. Eu tive a oportunidade de pegar esses conhecimentos porque eu estou cursando mestrado em climatologia na UES e começou esse ano passado, durante o CPCIF, eu dando instrução pessoal, eu elaborei o anteprojeto, fui aprovado e iniciei. E já foi com a intenção de pesquisar mais sobre a área de incêndio florestal. Inclusive, o tema da minha pesquisa é fazer o cálculo de área queimada através de imagens de satélite, elaborar mapas com QGIS, enfim, está sendo um desafio muito grande, porque eu não sou da área, eu sou da área de educação física, né? Porém, eu queria fazer esse mestrado para me ajudar no combate em si, na prevenção, e são informações que vão muito além do combate à incêndio florestal em si, beleza? Então, meu objetivo maior com essa parte é falar sobre isso para vocês. Eu não sei que horas eu vou terminar. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma um pouco corrida, porque são muitos slides, mas são bem rápidos também para apresentar. E alguns pontos eu vou detalhar um pouco mais, para vocês realmente entenderem de que é que se trata. E se vocês tiverem qualquer pergunta, senhores, perguntem. Perguntem, não se acanhem, que o que eu souber responder eu vou passar para vocês. Beleza? Então,
o objetivo geral do conteúdo, não da palestra, mas do conteúdo em si, é apresentar o incêndio florestal para vocês no contexto mundial de aquecimento global. Vocês vão ver como a gente não está só aqui no Ceará e pega fogo aqui e está alheio ao que acontece no mundo afora, não. Então, os objetivos específicos é tentar conceituar o termo antropoceno e as suas consequências para o meio ambiente, principalmente, e consequências no meio ambiente atingem a nós diretamente, definir o que é aquecimento global e seus impactos no meio ambiente. Já adianto que aquecimento global é uma consequência do antropoceno, apresentar o incêndio florestal no contexto do aquecimento global, como interfere, né, o aquecimento global interfere no incêndio florestal, e como o incêndio florestal também auxilia no aquecimento global. E informar um pouco da realidade dos incêndios aqui no nosso Ceará, através de alguns dados estatísticos, eu já adiantei um pouco para vocês em relação aos focos de calor pelo INPE, né, semana passada, mas hoje eu vou detalhar um pouco mais e até repetir algumas informações que eu passei para vocês semana passada, beleza? Então, vamos lá, eu vou retratar um pouco para vocês o antropoceno. Esse termo foi definido pelo químico holandês Paul Joseph Crutzen. Ele, inclusive, faleceu em janeiro desse ano. Ele ganhou o Nobel de Química em 95. O trabalho dele foi na área de decomposição do ozônio na atmosfera. Ele começou a usar esse termo para definir uma nova era geológica. E aí eu mostro essa imagem para vocês e podem ligar o microfone e responder. De uma forma bem curta, o que é que vocês veem nessa situação? O que é que vocês interpretam dessa imagem? Se é a própria ação do homem, né, destruindo a natureza, eu entendo como sendo isso. Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, senhores, o termo antropoceno, ele foi definido justamente por conta da ação do homem sobre o meio ambiente. E não é uma ação tão simples, é uma ação tão poderosa a ponto de mudar uma era geológica. Eu vou já entrar nessa parte de era geológica, mas, de uma forma geral, com a ação humana, a gente tem muito impacto na acumulação de gases do efeito estufa, que, por consequência, afeta o clima. E também impacto gigantesco na biodiversidade. Queria chamar a atenção para vocês esse termo, o impacto da acumulação de gases de uma forma acelerada. Acelerado. Então, se lembrem que é isso, é uma forma acelerada de emissão de gases do efeito estufa. Outras consequências do antropoceno são danos irreversíveis causados pelo homem, né, no consumo excessivo dos recursos naturais. A gente consome como se nunca fosse acabar. E o homem como uma força geológica, competindo inclusive com as forças naturais, no impacto e na modificação do planeta. Em termos gerais, existem sim forças naturais que fazem com que novas eras surjam, faz com que mude muita a dinâmica do nosso planeta, está em constante mudança. Porém, não é dessa forma tão acelerada como no antropoceno, beleza? Aqui, eu não sou da geografia, não tenho o mínimo de conhecimento em relação a eras, mas, enfim, eu estou mostrando esse quadro só para vocês, que há 4,5 bilhões de anos atrás foi quando surgiu a Terra e os cientistas definiram essas eras, né? E a gente está bem aqui em cima, ó, nessa época, na verdade, do Holoceno. Eu vou falar bastante para vocês sobre o termo Holoceno. O quadro um pouco mais específico, nessa época do Holoceno, e aqui tem o ano, mas esse quadro aqui embaixo fica melhor. O Holoceno, ele começou há cerca de 12, 13 mil anos atrás. A verdade, um pouco mais do que isso. E o que caracteriza a época do Holoceno, quando eu falar era, entendam época, beleza? É porque eu costumo dizer era também. Inclusive, quem está definindo a nova era, ou nova época, que é o antropoceno, que o cientista falou. O Holoceno ele é marcado por uma grande estabilidade no clima. Nunca houve grandes alterações em 12, 13 mil anos atrás, como a gente está vendo hoje, em uma escala de 250 anos,
200 anos, desde a da Revolução Industrial para cá, beleza? O antropoceno, de uma forma geral, ele trouxe, além da mudança climática, muitas consequências para o meio ambiente. Poluição na atmosfera, crise hídrica, contaminação química, degradação do solo, degradação da camada de ozônio, alterações biogeoquímicas, contaminação radioativa, hiperprodução e hiperconsumo, seja em produtos industrializados, seja na questão de alimentação também, uma grande produção de lixo, acumulação e desigualdade, justamente as diferenças sociais que a gente tem, acidificação dos oceanos, destruição de habitats, extinção das espécies. Eu vou falar de alguns pontos especificamente desses, mas sem entrar em sem tanto aprofundado, até porque eu também não tenho esse conhecimento, não tenho a mínima vergonha de dizer isso, mas eu vou falar aqui, então espero que escutem atentamente. Senhores, devido a essa grande produção, exagerada, inclusive, além do que a gente já ia consumir, em 250 anos, vários estudos notaram que a gente teve um PIB que cresceu 135 vezes em 250 anos. A população cresceu 9,2 vezes e a renda per capita 15 vezes o aumento que a gente teve. Então, tá aqui, começou nessas linhas, e percebam que aqui por volta de 1950, 1948 a 58, a gente teve a curva um pouco mais acentuada, as três. Esse período é marcado pela grande aceleração, foi quando a indústria realmente deu um boom, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Teve um boom e teve um desenvolvimento muito grande, inclusive barateando o custo com a produção e com o salário, né, da classe trabalhadora, e teve um acesso muito maior para a população de uma forma geral em termos industrializados. Então, nesse período começou a piorar cada vez mais os impactos do antropoceno no meio ambiente para a população de uma forma geral. Alguns efeitos colaterais específicos do antropoceno eu trouxe aqui, muitos deles têm a ver com o aquecimento global e com os incêndios florestais e a consequência dos incêndios florestais, as proporções dos incêndios florestais também. Outros não têm um contato tão direto, então eu vou falar em termos gerais do antropoceno, depois a gente fala do aquecimento global, beleza? Como consequência do antropoceno, concentração de gases do efeito estufa, poluição e acidificação dos oceanos, alteração do ciclo do nitrogênio devido ao uso exagerado de fertilizantes, uso intenso dos recursos hídricos e poluição destes, desmatamento e degradação do solo, uso crescente de elementos radioativos com risco à flora e à fauna e à espécie humana especificamente. Quem não lembra de Chernobyl, né? Senhores, em relação à contaminação dos oceanos por plástico, segundo a ONU, cerca de 8 milhões de toneladas são despejadas por ano nos oceanos. 8 milhões por ano. Vocês notem aqui o crescimento que teve vertiginoso do período da grande aceleração, né, 1950 até hoje, mais ou menos 2020. Então, é um crescimento gigantesco. E segundo estimativas da ONU, inclusive, a estimativa é que em 2050 já, a gente já está bem próximo, Deus quiser, vai estar vivo, e se Deus quiser, a gente não vai ver isso, mas a gente corre um grande risco de ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Inclusive, uma forma de diminuir esse plástico seria produzir menos plástico, porque a gente produz muito plástico em excesso. Tem muita coisa que é essencial, mas tem muita coisa que se descarta. E também era dar um tratamento um pouco melhor. Hoje, apenas 9% do plástico que é produzido a nível mundial é reciclado. Cerca de 12% é incinerado e o restante fica em aterros sanitários, grandes lixões, que a chuva acaba levando para os oceanos. Em relação aos oceanos também, nós temos outro impacto do antropoceno. Devido à grande emissão de gases do efeito estufa, principalmente o CO2, ele fica acumulado em excesso na atmosfera. E esse gás, ele reage com a água. Então, isso faz com que a temperatura da água também aqueça.
e acidifique. A água ficando mais ácida pela reação com o CO2, também mata muitas espécies. Eu vou falar um pouco mais à frente para vocês em relação à acidificação dos oceanos. O que esse gráfico mostra aqui é o aquecimento da temperatura da água. Nos 2.000 metros aqui da superfície, descendo, né, em linha vertical, o oceano já está 1 grau acima da temperatura média do início do século XX. Daqui a pouco vocês vão ter um pouco mais de noção de que meio grau, 1 grau faz uma diferença gigantesca no clima, de uma forma geral, e nos ecossistemas. Como eu disse para vocês, existe mudança climática, mas não existe mudança climática que seja adequado para nós, seres humanos, e para os ecossistemas, de uma forma geral, se for de uma forma muito brusca, muito acelerada, como hoje a gente vive no antropoceno. Beleza? Então, qual é a consequência primária que eu consigo dizer para vocês aqui com relação ao aquecimento da água oceânica? O oxigênio que chega nas profundezas do oceano é quando a água superficial, ela, através de correntes verticais, ela chega lá no final. E qual é a tendência do que é menos denso? Qual é a tendência do que é menos denso? Vai ficar onde? Subir, né? Que é menos denso, fica na superfície. Exatamente. Então, por consequência, a água não vai descer e vai faltar oxigênio para as camadas mais internas do oceano, beleza? Notem que o aquecimento se dá aqui e ele sempre compara com a concentração de CO2 na atmosfera. A gente saiu de 280 partes por milhão, na época antes da Revolução Industrial, no período do Holoceno, sempre girava em torno disso. E hoje, o Holoceno, vocês lembram, né? 11, 12, 13 mil anos atrás. A gente ficou em torno de 280 partes por milhão. Hoje, em 250 anos, a gente está aqui, ó, acima disso. Então, é um crescimento muito acelerado. Desertificação é outro problema da ação do homem, do antropoceno. A gente desmata demais. Então, regiões que já são um pouco secas, que têm menos índices pluviométricos, tendem a sofrer mais com a desertificação. A desertificação nessas áreas já é um processo natural e se intensifica bastante com a ação do homem de desmatar. A desertificação nada mais é do que um empobrecimento do solo. Solo pobre não tem crescimento de vegetação. E aí a gente tem que pegar essa população que vive no entorno e já sofre com a desertificação, eles têm que se mudar. Eles saem do seu local de origem, que muitas vezes é de onde eles tiravam o sustento, e tem que se mudar e procurar outras formas de subsistência. Eu trago esse mapa bem rápido para vocês terem noção que no clima semiárido, esse processo de desertificação ele é muito mais propenso, ele é muito mais provável de acontecer. E o que está em preto já são graus elevados de desertificação. Beleza? O Ceará aqui não está imune a isso. Outro problema do desmatamento e da consequência da ação do homem é a erosão, né? Também empobrecimento do solo, retira a vegetação. Com a chuva, só um instante, com a chuva causa esses processos erosivos e dificulta bastante o renascimento da vegetação, plantação, lavouras, enfim. Diga aí, Almeida, acho que é Almeida, né? Pode voltar ao slide anterior, por favor. Existe alguma explicação, não sei se você saberia responder essa pergunta, por que o Piauí, um estado tão quente como o Ceará e os demais, tem um índice de desertificação baixo, se comparado com esse gráfico aí? Cara, eu não estudei em relação a isso, e se eu for falar alguma coisa aqui vai estar em cima do achismo, então eu realmente não sei te responder. Eu sei que aqui é um mapa do bioma Caatinga, né, onde o clima semiárido é o que predomina, e é o semiárido que é bem propício a desenvolver esse problema da desertificação. Beleza? Não sei até que ponto... é muito quente, né? O Piauí é muito quente. Está mais quente que o Ceará. Mas não vamos confundir que é quente, muito quente e não chove. Tem baixo índice pluviométrico, eu não sei. Geralmente, em muitos locais do Piauí chove bastante, inclusive. Mas, obviamente que também a desertificação ela não vai ser resultado de apenas um fator. Vamos considerar esses fatores aqui todos interligados, né? Beleza?
Beleza. Aí alguém estava falando sobre o Piauí, depois vocês vão lendo aí, eu vou adiantando aqui meu raciocínio. Sobre a erosão já falei. Eutrofização. Eutrofização é quando tem muito excesso de nutrientes, principalmente de nitrogênio, por conta de muitos fertilizantes que são utilizados nas plantações, né? Justamente para dar mais fertilização para os solos, esses nutrientes acabam indo para os lençóis freáticos, para lagos, lagoas, rios, e acaba que muitos nutrientes faz crescer muitas algas. E crescendo muitas algas nesses corpos d'água, a água fica assim, esverdeada, e aí dificulta a passagem dos raios solares para a parte mais interna, né, da água. E outra coisa, muita alga aqui também faz com que diminua a porcentagem de oxigênio na água. Então, o que é que vai acontecer? É morte de peixes e outros organismos que vivem que dependem da água limpa. Então, mais uma consequência da gente, né, como ser humano. Aqui, bem rápido, aqui no Brasil, o consumo de água, eu não sei se alguém já tem essa informação, mas ele é muito em cima da agricultura. A agricultura é que consome, que gasta 72% da água, do consumo total de água aqui no nosso Brasil, seguido pela pecuária, que vem 11%. Então, a somatória dos dois aqui, né, agricultura e pecuária, acaba gastando demais. Olha o consumo urbano a nível de Brasil. A gente tem o consumo só de 9% do consumo total da água é feito no perímetro urbano, né? Com indústria 7% e de uma forma rural externa, agricultura e pecuária, 1%. Aqui a nível mundial, que está em verde é a agricultura, que está em laranja para uso doméstico, e industrial, que está em azul. A nível mundial, a gente vê que a agricultura sobressai também. E assim vai em vários outros continentes, com exceção da América do Norte e da Europa. Obviamente, são países mais industrializados, né? E que priorizam menos a agricultura e o consumo da indústria, através da água na indústria, nesses dois continentes, são maiores. Mas, a nível mundial, a agricultura ainda sobressai. Deixa eu ver. Pronto, degradação dos solos, e vem muito embora... Deixa eu ver se eu passo o slide aqui. Não, é isso mesmo. Muito pela degradação do meio ambiente, retirada da vegetação, e muitas vezes o desmatamento está aliado à queimada e vice-versa. Esses dados são bem atrasados, são de 2002 a 2008. Isso aqui é o desmatamento na Caatinga, né? O bioma Caatinga, de uma forma geral, é bom que se diga que é um bioma especificamente brasileiro, em que 46% da sua área já foi devastada, isso até aqui, 2008. Aqui tem a quantidade em quilômetros quadrados que foi devastado em cada estado. Aqui a gente já tem que pensar em termos gerais, que Bahia é um pouco maior do que o Ceará, né? Então, provavelmente por isso já tem uma área um pouco maior. Enfim, tem que levar em consideração todos esses fatores. O que resta do bioma Caatinga nesse período aqui ficava em torno de 54%. E aqui os municípios que mais desmataram de 2002 a 2008, que aparecem em primeiro e segundo lugar, são dois municípios cearenses, né? A Copiara e Tauá. Senhores, interessante que se diga, e eu já coloco de lado aqui para não esquecer as informações. Cerca de 15 bilhões de árvores são destruídas anualmente, a nível mundial. E campanhas de reflorestamento fazem com que 5 bilhões de unidades sejam plantadas por ano. Ou seja, a gente tem um déficit de 10 bilhões de árvores anualmente. Com certeza, as consequências serão drásticas, vocês vão ver um pouco mais à frente. Aqui, mais dados, né, até 2012, de todos os biomas, não só da Caatinga, mas confirma os 46% já devastados, né, no mapa, no slide anterior, e aqui todos os outros biomas. A gente vê aqui que Mata Atlântica já, nessa época, 2012, já estava em 85% devastado. Pampa, Cerrado e Caatinga já estava, ou passou de 50%, ou já estava bem próximo, e como era 2012, agora já deve estar acima de 50%, né? Isso são dados de 2019. Só 2019, a Amazônia foi o bioma mais devastado, 7.700 km².
Cerrado vem em segundo, Pantanal em terceiro. Obviamente teve muito fogo, né, nesses últimos anos no Pantanal e devastou demais. E a Caatinga vem em quarto. Uma outra consequência do antropoceno são as extinções. Senhores, eu vou falar bem rápido aqui. Segundo os cientistas, nós já tivemos, na história da Terra, de uma forma geral, 5 extinções em massa, que levaram, aqui não está muito visível, mas que já mataram em torno de 60% a 70% das espécies existentes naquela época. Aqui 73%, aqui de 90% a 95%, 70%, 75%, e por fim a sexta, que é a que a gente provavelmente está vivendo hoje. Interessante que se diga, as 5 extinções em massa que aconteceram anteriormente foram causas naturais. Aquecimento global, impacto de asteroides, enfim, várias outras consequências, mas sempre de forma natural. E a que a gente vive hoje, a causa principal é a causa humana, por conta dessa devastação que a gente está fazendo, que vocês estão vendo. Aqui, ó, essa daqui é a dos dinossauros. A causa foi um impacto de um asteroide. Devastou 75% das espécies de dinossauros naquela época. De 1500 até 1900, nós perdemos a nível mundial cerca de 140 espécies. E aqui está distribuído mamíferos, aves, répteis. De 1900 até hoje, essa extinção subiu para 477, incluindo peixes nos oceanos, vocês viram aí, a poluição nos oceanos. Também pudera. Olhem só esse mapa de 2014, a área continental ocupada. Nossa área continental, juntando todos os continentes, não só a América do Sul, todos os continentes a nível mundial, nós humanos ocupamos uma área de 32%. Os animais domesticados, 65%, e animais domesticados que ele fala aqui é tudo. Não é só gato e cachorro, não, viu? Isso aqui é boi, é cabra, é porco, galinha que a gente cria para consumo próprio. E a área de animais silvestres, apenas 3%. Apenas 3%. Isso comprova, em parte, o problema da pandemia que a gente vive hoje. A gente cada vez mais invade o ambiente silvestre. E tendo mais contato, seja para alimentação ou para outra forma, com animais silvestres, a gente fica muito mais propenso a desenvolver pandemias, contágio com vírus e bactérias que a gente não tinha contato. Eu não sei quem é que está assistindo, todo domingo no Fantástico está passando sobre um quadro sobre extinção em massa. E falaram sobre a pandemia também, que quando a gente mata muita espécie, principalmente para consumo, a gente está sujeito a adquirir doenças. E aí foi perguntado para um cientista como seria possível evitar que novos vírus, até mais letais que esse SARS-CoV-2, surjam ameaçando a humanidade. E ele respondeu assim: é inevitável a gente evitar novos vírus. Enquanto houver desmatamento de áreas naturais e a caça de animais silvestres, isso pode acontecer, pois tais fatos aumentam o convívio do homem e dos animais de produção e domésticos com animais infectados naturalmente com vírus ainda desconhecidos, ampliando a probabilidade de transmissão. É em função dessa proximidade que novos vírus saltam da vida selvagem para nós, seres humanos. Então, até quando isso aí vai parar? Quando acabar todas as florestas do mundo? Enfim, e aí reduzindo essa área florestal, a floresta, é bom que se diga, que ela é uma grande sumidora de carbono. Se a gente emite muito carbono através da poluição para a atmosfera, carbono que eu digo é CO2, a floresta ela tem um poder de captar aquilo muito. Então, quanto mais tira, menos meios naturais que a gente tem de sumir o carbono da atmosfera. Por consequência, mais incêndios florestais. E outras consequências do aquecimento global. Falando especificamente de aquecimento florestal agora, aquecimento global, nos últimos 150 anos, o planeta teve sua temperatura aumentada cerca de 0,2 graus por década. Hoje, o aumento é de 1,2 graus desde a Revolução Industrial. Daqui a pouco eu vou mostrar um quadro para vocês comparando esse aumento de temperatura. Em 2018, a Terra teve temperatura média, né? Pega a temperatura do ano todo, em todos os locais do mundo, e faz uma média. E 2018 teve a quarta mais
maior temperatura nos últimos 140 anos. A mais alta registrada foi em 2016. Então, a gente realmente está passando por um aquecimento. E agora eu entro nesse tema do aquecimento global e mudanças climáticas especificamente. Alterações nos padrões climáticos a longo prazo, isso é o que define o que é uma mudança climática. São alterações nos padrões climáticos, não só de frio extremo, mas também de aquecimento. E essas causas podem ser tanto naturais como pela ação do homem. O IPCC afirma que há 90% de certeza que o aumento da temperatura que a gente está passando hoje seja causado pela ação humana ao longo dos últimos 250 anos, principalmente a influência na expansão do efeito estufa. O que é o IPCC? É um painel intergovernamental de mudanças climáticas. Inclusive, o Joe Biden, vocês estão vendo aí que ele está encabeçando, né, chamando os países para tratar sobre o tema, porque é um problema iminente, já está acontecendo, e que no futuro bem próximo, a gente já pode ter consequências muito grandes. Então, o IPCC foi criado justamente para tratar sobre o tema. Eles convocam cientistas e ambientalistas, de uma forma geral, a nível mundial, e fazem estudos do clima e emitem vários relatórios com muitas informações importantes, dos quais muitas dessas informações que eu estou passando para vocês é do IPCC, beleza? Então, aqui ele diz a consequência do aquecimento global. É o consumo exagerado e a produção elevada, além de aumentar a exploração dos recursos naturais, provocam também o aumento da poluição atmosférica, por causa da emissão de gases poluentes pelas indústrias e automóveis. A produção também acelerou o desmatamento e que também provocou alterações no clima. Tá, o IPCC, eu já falei para vocês o que é. O IPCC é quem emite esses relatórios. Vejam que em 1880, nossa temperatura média era em torno de 13,78 graus Celsius. Hoje não, em 2016, a gente está com essa temperatura por volta de 14,84. É um aumento de mais ou menos 1,2, como diz no slide anterior. Isso aqui é muita coisa, senhores, não é pouca coisa. Isso aqui é por consequência da grande emissão, um dos principais contribuintes, é da grande emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Aqui eu vou fazer um comparativo com vocês de uma forma bem rápida. A gente está hoje no aquecimento de 1,2 graus Celsius. Segundo o IPCC, foi definido que o ideal era a gente ficar com esse aquecimento até 1,5 graus. Porém, de acordo com o último encontro que foi feito em Paris, se eu não me engano, em 2015, já todos os países concordaram que o aquecimento poderia ser freado em 2 graus. Por quê? Porque, de acordo com a dinâmica hoje que a gente exerce na Terra, a gente já não consegue frear o aquecimento, isso em 2100, no final desse século, a gente não consegue mais segurar em 1,5, a gente já só pode chegar em 2. E até pode chegar em 1,5, se a gente mudar drasticamente as nossas ações, principalmente de emissão de gases do efeito estufa, que é uma coisa que é muito improvável de acontecer. Então, o calor extremo, para a população geral, global, né, expostas a ondas de calor, pelo menos uma vez a cada 5 anos, se a gente tiver um aquecimento de 1,5, a gente tem 14% da população exposta. Se esse aquecimento for de 2 graus, a gente tem 37% da população exposta a ondas de calor a cada 5 anos. Isso é um aumento de 2,6%. O degelo no Ártico, degelo das calotas polares, pelo menos 1 a cada 100 anos, a quantidade de verões que não haverá gelo no Ártico. 1 a cada 100 anos, com aquecimento de 1,5. Com aquecimento de 2 graus, a gente tem 1 a cada 10 anos. Então, é 10 vezes pior. O aumento do nível do mar pode aumentar isso aqui, 0,40, e com 2 graus, 0,46. Isso pode... Quem não já passou pelo quartel de Icaraí e já viu as ondas invadindo o quartel? Extinção. Eu, neste tanto, falei de extinção em massa, não só de animais, mas de plantas, de insetos, de uma forma geral. Com 1,5 de aquecimento, a gente sai de 4% da extinção, vai para 8%, então a gente dobra. Assim como a gente dobra a extinção de plantas, de 8% para 16%. Insetos, triplica, de 6% para 18%. Os ecossistemas
deixa eu ver, porcentagem de áreas do planeta com ecossistema que se transformaram em outro bioma. Então, mudança de bioma. 7% de alguns biomas podem se transformar em outros. Então, quase o dobro, né? Que pode acontecer com 2 graus Celsius. Permafrost, eu vou explicar melhor o que é permafrost, mas é uma camada de solo que tem gelo. E a quantidade de gelo permanente que irá derreter nesse permafrost, ela tem um aumento de 38% se o aquecimento for de 2 graus. Produção agrícola, aí a gente tem mais do que o dobro, né? A produção é danificada. Recifes de corais, os corais sofrem demais com as mudanças climáticas. Com 2 graus, a gente pode ter declínio dos corais em até 99%. Se comparado com 1,5%, a gente tem um aumento de 29%. Declínio da pesca, a gente também tem o dobro, né? Inclusive, na reportagem do Fantástico Domingo Agora, falou sobre... Não, foi agora não, foi domingo atrasado. Falou sobre a pesca, que estava diminuindo demais as espécies disponíveis para o pessoal que sobrevive da pesca e também, assim, que pesca para revender, não só que se alimenta, né? Senhores, aqui é o mapa. As projeções é que em julho de 2099, a gente tem 935 partes por milhão de CO2. O que é que isso quer dizer? No período do Holoceno, ficou em torno de 280. Hoje a gente está com mais de 400. E a projeção para o futuro. Se vocês acham, viram aí que a gente está com mais de 400 e os impactos são esses que eu falei para vocês anteriormente, vocês imaginem com essa quantidade de CO2. A diferença de temperatura como vai ser gritante no final do século. Se os países não aderirem ao acordo do clima, a temperatura pode elevar a nível médio, né, a 4,5. Óbvio que outros locais vão elevar muito mais que 4,5, aqui é a média a nível global. Se seguir as atuais políticas de hoje, o aquecimento vai ser 3,5. Baseado nas atuais promessas, 2,9. Então, nenhum está chegando em 2, muito menos em 1,5. E vocês já viram o impacto que é com 1,5 e com 2. Bom, é interessante que se diga algumas causas naturais para o aquecimento global. Então, a gente tem que falar para vocês, ser bem claro, conversando com o Brasil, inclusive, acho que o Brasil está aí, ele me mandou um site que eu li sobre isso. E até porque o Brasil é da área de geografia, né? Então, Brasil, se quiser contribuir, pode ficar à vontade para falar aqui, viu? Senhores, a gente tem o aquecimento global também de forma natural. Esse movimento da Terra, quando a Terra está mais próximo do Sol, a gente chama periélio e aqui é o afélio. Isso ocorre uma vez por ano. Então, é o ciclo anual, movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Quando está bem próximo do Sol, óbvio que os raios solares atingem com maior força. Então, isso também pode ter um aquecimento global. Mas não é o aquecimento que a gente está falando de poluição do homem, né? Outro fator natural que também ocasiona o aquecimento global, o aumento da temperatura da Terra, isso ocorre num ciclo de 41 mil anos. Então, não é uma forma acelerada de aquecimento. Então, por isso a gente descarta. Mas existe, sim, o movimento de inclinação do eixo da Terra, de um lado para o outro, ela fica mais em pé ou ela fica um pouco mais inclinado. Então, os raios solares vão bater mais intensamente nesse polo sul, vocês estão vendo, e não vai bater no polo norte com essa inclinação. Ou então vai ser muito pouco. Do mesmo jeito aqui na linha do Equador. Então, algumas regiões do globo têm uma incidência maior de raios solares, dependendo do movimento da Terra. Só que eu quero chamar a atenção para vocês é que esse ciclo de movimento aqui do eixo da Terra acontece para completar um ciclo a cada 41 mil anos. Então, é insignificante se a gente tratar em 250 anos. Concordam? Um outro processo é o de precessão. A Terra gira como um peão, mas ela também faz esse movimento que está informando aqui nesse mapa, ou nessa figura. Então, ele vai girando e fazendo isso aqui, ó. Quem já rodou peão sabe como é. Ele não só gira no próprio eixo dele, mas ele também faz esse movimento, a cabeça dele, né? Fica girando para cá, ó, e a ponta dele fica para cá, no contrário, aqui, ó. Ponta para a direita, cabeça para a esquerda. A cabeça também vem para cá
e a ponta fica mais para a esquerda. Só que esse ciclo leva mais do que 25 mil anos. Então, também é um pouco insignificante se a gente comparar com 250 anos hoje, beleza? Esse quadro diz de uma forma bem clara as forçantes antrópicas. Essas forçantes são justamente o que a gente faz com que o clima modifique. A gente gera um desequilíbrio e faz com que a Terra entre em equilíbrio novamente. Então, essas forçantes antrópicas são as nossas forçantes. E ele destaca os gases do efeito estufa de vida longa, que são qual? CO2, que tem um impacto maior, de 1,68. Isso aqui é baseado em cálculos matemáticos, são experimentos matemáticos, e o nível de confiança, very hard, é muito alto para o CO2, hard para o metano. Então, quando eu falar de gases do efeito estufa, senhores, eu não estou falando só de CO2, apesar de que muitas tabelas aparecem a concentração de CO2. Por quê? Porque ele é que tem em maior quantidade na atmosfera. Porém, o metano e o óxido nitroso, eles são muito mais poluentes do que o CO2. Só que como ele tem menor quantidade na atmosfera, ele influencia menos do que o CO2. Porém, em um conjunto complexo de todos eles, a gente tem um aquecimento global por gases de efeito estufa de vida longa. Por que de vida longa? Porque eles passam mais tempo na atmosfera para ser dissolvido. Beleza? E tem aqui gases de efeito, gases de vida curta, né, também, que é o CO, monóxido de carbono. Outros aqui eu não conheço, quem for da química pode falar aí. Tem aerossóis. O que são aerossóis? São partículas sólidas que ficam em suspensão na atmosfera e também auxiliam no aquecimento global. Porém, de uma forma geral aqui, ele está dizendo que é positivo, ó, então não tem aquecimento global com aerossóis. E com o reflexo de algumas nuvens, também é positivo. Então, a gente também não tem aquecimento global. Por quê? Vocês vão já entender quando eu falar de efeito estufa. Os raios solares, quando batem na nuvem, por parte, reflete de volta para o espaço, não chega na atmosfera. Então, isso é bom para a gente. Então, é por isso que é de forma positiva. Então, aqui, resfria. Então, o que está em vermelho aqui é o que esquenta, é o que causa aquecimento. O contraste, a somatória de tudo, do que aquece com o que esfria, o resultado é aquecimento. O total do que a gente, forçante radiativa, que a gente emite, em 2011, era 2,29. Então, está assim, de uma forma muito precisa, um nível de confiança muito alto, a gente está, assim, vivendo um aquecimento. E eu faço um alerta para vocês. Olha aqui a forçante radiativa natural. No caso, a mudança na radiação solar. É 0,05. É bem menor do que qualquer um outro fator dos gases que foram citados aqui anteriormente. Beleza? Então, a gente tem sim aquecimento por conta da mudança da intensidade de raios solares pelos processos naturais da Terra. Mas isso aqui é bem significante, é 0,05, se a gente comparar com qualquer outro gás de efeito estufa aqui, seja de vida longa, seja de vida curta. Beleza, senhores? Tá claro até aí para vocês? Digam se sim. Show, tá bom. Qualquer dúvida podem perguntar. Bom, como eu vou falar de gases do efeito estufa especificamente, aqui está a concentração de gases do efeito estufa. Teófilo, tu tá aí, né? Se tu quiser fazer alguma contribuição aqui, tu pode falar, viu? Os gases do efeito estufa, a maioria são esses, e a gente vai tratar principalmente de 3. CO2, que tem em maior quantidade, do metano e do óxido nitroso, que tem aqui, beleza? Senhores, o que é o efeito estufa? Vamos lá, relembrar. A Terra tem uma camada atmosférica, que é composta por gases e por vapor de água. Todos os gases e o vapor de água e outras partículas, como aerossóis, acumulam calor. E é normal ter na Terra já essa camada atmosférica. Se a gente não tivesse a camada atmosférica para ter o efeito estufa de uma forma natural, a gente não teria vida na Terra. A gente chegaria a uma temperatura de quando não tivesse sol na Terra, pelo menos em toda ela, 18 graus negativos. Então, isso é impossível ter vida na Terra. Hoje,
a temperatura média vocês viram anteriormente, que estava em torno de 13,80, ou era 13,20, e hoje está 14, alguma coisa. Vocês viram, né? Temperatura média. Como é que acontece o efeito estufa? Os raios solares vêm do Sol, boa parte passa pela atmosfera, e uma parte é refletida de volta para o espaço já. Cerca de 70% é que chega aqui, tá aqui, ó, cerca de 30% da energia luminosa volta para o espaço. Então, cerca de 30% dos raios solares voltam para o espaço já da atmosfera. 70% entra. Esses 70%, eles são absorvidos por ar, terra e água. E quando essa superfície terrestre aquece, começa a emitir calor também. Se você pegar um ferro e botar no fogo do fogão, ele vai, daqui a pouco ele vai aquecer e vai começar a emitir calor. É por isso que a gente se queima. Do mesmo jeito, a superfície terrestre aquece recebendo os raios solares e depois emite calor. E ele emite calor de uma forma de onda eletromagnética que boa parte dela não consegue ultrapassar a camada que faz o efeito estufa, a camada de gases. Então, esses gases ficam concentrados aqui, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Isso é um efeito natural que a gente tem, e isso é o que dá vida à Terra. Alguma parte do que é refletido aqui da superfície terrestre vai para o espaço. Então, o problema está na grande emissão de gases do efeito estufa, porque esses gases já é natural a gente ter aqui na camada atmosférica. Só que quando a gente tem ele em excesso, ele acumula muito mais calor. Acumulando muito mais calor, a temperatura média na Terra eleva. É por isso que a gente tem um aquecimento global. Beleza, senhores? Eu vou ler esse último ponto aqui, ao item 7. A temperatura do planeta varia de maneira natural, por causa dos ciclos solares, já falei para vocês, e geológicos. Mas, de acordo com o relatório do IPCC, as atividades humanas afetam o ritmo normal do ciclo e o equilíbrio natural de produção e absorção dos gases. Então, a gente está vivendo, sim, um aquecimento global. Senhores, aqui é a concentração de CO2 em maio de 2020. Aqui é só de CO2. Muitas vezes ele pode dar a tabela de CO2 equivalente. Quando ele diz CO2 equivalente, é que ele junta todos os gases do efeito estufa, não fica só o CO2. Nesse caso aqui, é apenas o CO2. De março de 1960, a gente tinha 317 partes por milhão. Hoje, a gente está com 417. Em 60 anos, mais ou menos, né? Então, é muito grande. É uma aceleração muito alta de emissão de gases do efeito estufa. Nesse meio termo, foi feito várias conferências, o pessoal estudando aqui, falando sobre o clima, inclusive o Acordo de Paris, que eu disse aqui para vocês. Pronto, que é do IPCC, vários países já aderiram, cerca de quase 200 países, e estão dispostos a emitir menos, a poluir menos, emitir menos gases do efeito estufa. Senhores, em relação ao CO2, em 800 mil anos antes da Revolução Industrial, ou seja, já engloba o período do Holoceno, a concentração de CO2 na atmosfera ficou abaixo de 280 partes por milhão. O que é que mais causa emissão de CO2 para a atmosfera? Queima de combustíveis fósseis, seja por indústria, seja por veículos. O que queimar petróleo, carvão e gás natural emite CO2. E isso a gente tem excesso a nível global. E o desmatamento? Como a gente tem a floresta, que eu já disse para vocês, que é um grande sumidouro de CO2, vocês sabem que no processo de fotossíntese, as plantas elas absorvem CO2 e transformam, e crescem e emitem oxigênio. Então, quanto mais a gente desmata, com a queima a gente emite gases do efeito estufa, inclusive o CO2, como a gente tem uma menor capacidade de absorver, de tirar o CO2 da atmosfera. Beleza? Então, a gente tem um aumento de 100 vezes mais rápido do que o final da última era glacial, a concentração de CO2. Em relação ao metano, a gente tem 285 vezes mais rápido a concentração de CO2 na atmosfera do que no período do Holoceno. E vejam aqui que o metano ele é 21 vezes mais forte para o aquecimento global do que o CO2.
é emitido muito pela atividade pecuária, pela fermentação entérica dos animais ruminantes e pela decomposição de matéria orgânica de aterros sanitários e lixões. Muita atenção para essa decomposição de matéria orgânica no permafrost, que é aquele solo que tem gelo, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Por fim, falando dos gases aqui, eu vou falar do óxido nitroso. Ele é 310 vezes mais potente do que o CO2. E o principal fator que emite CO2 ou que emite óxido nitroso é com a agricultura. Ela é responsável pela emissão anual de cerca de 66% da emissão total de óxido nitroso no mundo. E ela decorre do tratamento de dejetos de animais, do uso de fertilizantes e também da queima de combustíveis fósseis de alguns processos industriais. Quais são os países que mais emitem gases do efeito estufa? De 1998 a 2018, em 20 anos, a China ficou em primeiro lugar. Estados Unidos em segundo, seguido por Índia, Rússia, e aí vai. O Brasil está bem aqui. E a principal emissão de gases do efeito estufa no Brasil não é por causa de emissão de queima de combustíveis fósseis, não. A principal causa de emissão de gases do efeito estufa no Brasil vem do setor do uso da terra, que está diretamente ligado à queima e desmatamento. Quando você desmata para plantar uma lavoura, quando você desmata para criar gado, você tem a mudança no uso da terra. De 2018 para 2019, a gente teve um aumento de 44% das emissões de dióxido de carbono no setor de uso da terra. A agropecuária também teve um decréscimo, na verdade, né? Ó, em 2018 foi 30%, emitiu 28% das emissões brasileiras. Energia também teve um decréscimo, processos industriais ficou igual e resíduos teve um decréscimo. Então, a gente teve um aumento de 9,6% das emissões brutas de gases do efeito estufa de 2018 para 2019. E isso é muito consequência das grandes queimadas que a gente teve no Pantanal e principalmente na Amazônia. De uma forma geral, a gente vê aqui esse mapa desde quando a Terra existe, e aqui é numa escala de milhões de anos atrás, a mudança de temperatura na Terra. E eu quero chamar para vocês o período do Holoceno. Está bem aqui, cerca de 10, 12 mil anos atrás. Eu cortei a figura, deixei de uma área maior, creio que vocês estão vendo aí. E vocês veem que a temperatura no período do Holoceno, vocês estão vendo o Holoceno aqui, é marcado por essa linha vermelha, ó. A alteração de temperatura é muito pouco. Por quê? Porque a concentração de gases do efeito estufa ficou sempre ali, abaixo de 280 partes por milhão. Só que hoje, em graus Fahrenheit, a gente está vendo que em 2050 a temperatura pode vir para cá. Isso em 250 anos, senhores, eu estou falando para vocês. E até 2100, acrescenta mais 100 anos em cima de 2250. Então, vocês estão vendo que em mais de 10 mil anos atrás, a temperatura se manteve praticamente constante. E hoje, em menos de 400 anos, a gente está vendo que a temperatura pode chegar bem aqui. Então, realmente, é uma mudança muito drástica, muito repentina, e que não dá tempo os ecossistemas se adaptarem. Falando de aquecimento global especificamente, a gente tem várias evidências de que o aquecimento global está existindo. Desertificação, ondas de calor, mais incêndio, muita chuva, tsunamis, tufões, enfim, são eventos extremos que acontecem justamente por conta do aquecimento global. O que é que acontece, em termos gerais? Com o aquecimento global, regiões secas tendem a ficar mais secas. Regiões que já são úmidas e que chovem bastante tendem a ter um aumento muito maior. Isso por conta da mudança das mudanças climáticas, que faz com que o ciclo da Terra, de uma forma geral, todos os ecossistemas, entrem em desequilíbrio. E aí é onde acontece um número grande de enchentes, que ao redor do mundo aumentou 15 vezes, temperaturas extremas 20 vezes, seja ela muito frio ou muito quente, e os incêndios se tornaram 7 vezes mais frequentes, os incêndios florestais que ele está trazendo aqui. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a poluição do ar, isso não é só aquecimento global, a poluição do ar é o que traz maior risco ambiental para a saúde.
e estima-se que em 2030 e 2050 as mudanças no clima causem 250 mil mortes adicionais por ano. Estão falando muito aí no chat e eu não estou muito acompanhando não, viu, senhores? Mas se alguém quiser ligar o microfone e falar aí, pode ficar à vontade. Aqui eu já falei, né? Poluição do ar ocasiona muitos problemas para a nossa saúde, não só os gases do efeito estufa, mas outros poluentes também, óbvio. Aqui é só para citar um estudo que foi feito em 2018, que no mesmo ano, 2018, o estudo fez uma lista, né? Aconteceram furacões nos Estados Unidos, tufões no Japão, incêndios na Califórnia, tempestade em Ema, ondas de frio na Europa e enchentes na China e na Índia. No Brasil, esse mesmo estudo, ele detectou enchentes no Rio de Janeiro e em São Paulo, temporal no Rio Grande do Sul, deslizamento de terra, que inclusive ocasionou mortes. Senhores, obviamente que nada a gente pode ver separadamente. As enchentes, os temporais, ondas de frio, calor, não é só por conta do aquecimento global. Uma das causas de ter eventos extremos é o aquecimento global, mas tem outros fatores que contribuem. E o que é que contribui para alguém morrer de um deslizamento? Óbvio que ele estava morando num local inadequado. Então, não estou falando aqui só de aquecimento global, não. Mas, por a gente ter muita área que é inapropriada para habitação e tem gente morando, inclusive nos grandes centros urbanos, com o aumento das chuvas, a intensidade das chuvas, a gente fica muito mais propenso a ter tragédias como essa, de Niterói, que morreu mais gente, beleza? No hemisfério norte, o frio alcançou cerca de menos 50 graus, isso no noroeste dos Estados Unidos. Muitas pessoas morreram. Na Austrália, ondas de calor chegaram perto de 50 graus, então a gente está vendo o extremo, seja para muito frio ou para muito quente. Inclusive, um relatório de 2018, lá do Departamento de Meteorologia da Austrália, alertou para o novos aumentos de temperaturas do mar e do ar, com dias mais quentes e ondas de calor marítimas e menos frios extremos, e responsabilizou o aquecimento global pelos fenômenos. Óbvio que não é só aquecimento global, mas uma junção de tudo, do qual o aquecimento global faz parte, sim. O gelo no Ártico, ele reduziu de 1980, era 7,7 milhões de quilômetros quadrados, em 2018, 19, a gente tem 4,2 milhões. Vejam que em 95 a gente reduziu para 6,1, em 2000, 5 anos depois, teve um aumento. Mas logo em seguida, seguiu a tendência de diminuição, ou seja, mais aquecimento, principalmente a região do Ártico, que sofre muito com aquecimento, sofre inclusive mais do que a região central do mundo, que é a linha do Equador. Os extremos, o Polo Norte, o Polo Sul, sofrem mais, principalmente o Polo Norte, a região do Ártico, sofre muito mais com o aquecimento global. Beleza? Vou adiantar aqui. Essa perca de gelo no Ártico faz elevar o nível do mar. De 71 a 2017, dobrou, aumentou substancial o aumento do nível do mar, sendo que triplicou de 86 a 2005 e de 2006 a 2005 foram triplicando. O degelo faz o nível do mar aumentar. Mundialmente, até o fim do século, entre 176 e 287 milhões de pessoas vão ser diretamente afetadas pela elevação do nível do mar. O que é que vai acontecer? Muita gente vai ter que se mudar. Não vai ter mais condições. Então, quem tiver sua casinha próximo do mar e o mar já está avançando, que venda. Que venda, porque a tendência é o nível do mar aumentar e invadir esses locais. Beleza? Os que são ricos aí, que ganharam na Mega Sena, que já nasceram no berço de ouro, que tem vários apartamentos aí na Aldeota, aí, eu não sei, Aldeota, enfim, na beira-mar aí, ou ali no Cumbuco, vendam logo que o mar está avançando. Aqui, a nível mundial, o histórico do nível do mar, que aumentou. O que está em verde é o que aumentou menos, e o que está em vermelho é o que aumentou mais. Percebam a Austrália aqui, ó. Eu vou mudar para a projeção futura. É o mesmo mapa, só que aqui é o futuro. Projeção de futuro. E aqui é o que historicamente já aconteceu. Vejam aqui a Austrália, ó. O que é hoje,
verde, amarelo e um pouquinho de vermelho e laranja, e é o que é que vai ficar depois, não tem nada em verde. Então, a elevação do nível do mar aqui é bem mais alta. Olhem aqui na costa leste da África. Projeção de futuro é essa, e até hoje ainda tem verde e amarelo, né? Aqui no Brasil, ó, lá do leste, aqui pega sudeste, né? Sul, tá bem verdinho. Olha como é que fica. Olha aqui no nordeste, onde a gente tá, ó. Na verdade, vocês, né? Eu tô no Crato, um pouco mais distante, mais no interior. Tá bem laranjinho aqui no futuro. Hoje, o nível do mar já é de forma amarela, já não é verdinho. Então, já tá aqui. Beleza? Olha essas ilhas aqui, que eu não sei onde é que tá. Tudo verdinho. No futuro, quase tudo amarelo. Então, a gente tem sim uma projeção de elevação do nível do mar muito grande. Olha aí, chegou o permafrost. O que é o permafrost? É uma camada de solo que existe lá para o lado do Polo Norte, no hemisfério norte, que acumula muita matéria orgânica, seja animal morto ou vegetação. E a decomposição desses animais faz com que emita muito metano e CO2, concordam? Como está tendo o desmatamento, como está tendo o aquecimento global, esses solos estão derretendo. O que é que está acontecendo? Mais emissão de gases do efeito estufa. Quanto mais emite gases do efeito estufa, mais acumulação na atmosfera, mais o aquecimento global fica importante. Mais a gente fica distante daquele 1,5 ou 2 graus Celsius, definido pelo Acordo de Paris. Então, quanto mais derrete o permafrost, mais gás do efeito estufa é liberado para a atmosfera, maior a intensidade do aquecimento global. Beleza? Em relação à acidificação dos oceanos, senhores, muito CO2 acumulado na atmosfera reage com a água do mar e forma o ácido carbônico. A projeção é de que até hoje a água do mar já tenha ficado 30% mais ácida do que antes do período da Revolução Industrial, 250 anos atrás. Beleza? Olha o que é que ocasiona. Corais podem ficar esbranquiçados. Os cientistas falam de desertos esbranquiçados, justamente porque ácido a mais nos oceanos faz reduzir o carbonato de cálcio, que é utilizado para construir os esqueletos dos corais, de várias outras espécies. Reduzindo, eles morrem. Então, o cenário não é nada animador. Em relação às abelhas, lá nos Estados Unidos a gente mata muita abelha, né? Não vamos sair dizendo por aí, não. Mas lá nos Estados Unidos, em 2015, contabilizaram 2.500.000 colmeias, sendo que em 98 contabilizaram o dobro disso. A ONU diz que de 100 espécies de cultivo que proporcionam 90% dos alimentos, a humanidade, 71% deles são polinizados por abelhas. Então, quanto mais a gente entra no ambiente silvestre, que queima e desmata, menos habitat para essas espécies a gente tem. Pode ter uma diminuição na produção de alimentos. Aqui no Brasil, inclusive, 60% da safra depende de espécies polinizadoras. E a previsão é que a gente tem uma perda de 13% nessas safras até 2050. Se o aquecimento global subir a 3 graus, regiões secas da Europa se expandirão de 13% para 26%. Se os esforços forem bem-sucedidos e limitar o aquecimento a 1,5, conforme o Acordo de Paris, que já mudou, né? Que agora é 2, o Acordo de Paris. As regiões secas na Europa podem ser limitadas a 19%. Com exceção da Escandinávia, a duração das maiores secas na Europa também durará 3 a 4 vezes mais do que no passado. O que é que eu disse para vocês? Com aquecimento global maior, locais secos tendem a ficar mais secos. Locais frios tendem a ficar mais frios. Beleza? O caso do Mediterrâneo aqui é um exemplo. Eu nem vou citar, mas é em cima disso também, para a gente adiantar aqui. Senhores, no Pantanal, o que a gente vivenciou ano passado já é sintoma do aquecimento global, segundo vários especialistas. Foi a maior seca, pelo menos nos últimos 60 anos. O que é que diz um deles aqui, esse Marcos Rosa? É o receio que isso seja um novo normal, como consequência das mudanças acumuladas causadas pelo homem
que alteram o ciclo de chuvas, secas e das inundações naturais do Pantanal. Com a aceleração do desmatamento da Amazônia, ao longo dos anos, o período de chuvas tem encurtado, e as secas se tornaram mais severas na região central e sudeste do país. Paulo Artacho, o especialista em mudanças climáticas globais e problemas ambientais, explica o seguinte: o que nós estamos observando é que estão aumentando as frequências dos eventos climáticos extremos, com secas que muito provavelmente são causadas pelo aquecimento global. Então, o aquecimento global pode intensificar queimadas iniciadas por atividades ilegais, como a invasão de terras públicas e terras indígenas. A Amazônia, senhores, é um bioma muito úmido. Então, é muito difícil de ter uma causa natural de incêndio lá, um raio. Então, a principal causa de incêndio na Amazônia realmente é por causa humana. Só que pelas condições do aquecimento global, que torna as regiões mais secas, retira umidade e vegetação fica mais seca, então a tendência é que os incêndios florestais, a intensidade das queimadas fiquem um pouco maiores no futuro. E o que é que vocês acham? O aquecimento até agora influencia na dinâmica dos incêndios florestais? Qual a contribuição dos incêndios florestais para o aquecimento global? Senhores, a gente vai entrar aqui no terceiro ponto. É um pouco rápido também, só que eu quero falar de uma forma bem detalhada para vocês, e a gente já está chegando perto do meio-dia, mas eu pretendo terminar. Assim como vocês, eu também estou com sede, estou com fome e estou cansado. Inclusive, fiquei até tarde da noite ontem fazendo esses slides aqui para apresentar para vocês da melhor forma possível. Então, tomar mais uma meia horinha de vocês aí. Eu sei que vai surgir muita pergunta depois. Senhores, vamos lá. Um clima quente, seco e ventoso favorece os incêndios florestais, de modo que não é uma surpresa que as regiões devastadas pelos incêndios são aquelas onde as temperaturas e as secas estão aumentando como resultado do aquecimento global. Semana passada vocês falaram justamente sobre isso. Clima seco, temperatura, seco, umidade e ventoso, velocidade do vento. Então, fatores 30, 30, 30, para vocês verem como é importante esses fatores na prevenção e nos combates a incêndios florestais. De acordo com outro cientista, as mudanças climáticas, além de trazerem mais seco e quente, ar, né, criam ecossistemas mais inflamáveis ao aumentarem a taxa de evaporação e a frequência das secas. O sul da França e Portugal registraram vários episódios de seca nos últimos 20 anos. Antes acontecia a cada 100 anos. Então, não é que está aparecendo fenômenos da seca, eles estão ficando mais frequentes. Já acontecia, porém está ficando cada vez mais curto o ciclo de acontecimento entre eles. Na América do Norte e na Eurásia, dependem fortemente de ventos em altitude. A corrente de jato, produzida pela diferença de temperatura entre zonas polares, lá no topo, na região polar, né, com as regiões equatoriais. A troca de temperatura, de massas de ar desses locais é o que leva, que altera, que define o clima na América do Norte e na Eurásia. E como está aquecendo tudo, não está diminuindo essa troca, essa mudança de massa de ar, esses deslocamentos. Então, o que é que está acontecendo? Consequências são mais eventos meteorológicos extremos, principalmente aqui na América do Norte e da Eurásia. Beleza? Se os incêndios se tornam mais fortes, como é o caso da Califórnia, e como vimos na Grécia, não há medidas que possam detê-las diretamente. Alguns já estão jogando a toalha. Alguns cientistas, lembrando que o florestal nunca abandona. Acho que os florestais estão acompanhando aí e há de concordar comigo. Mas tem muita gente que já está jogando a toalha. Os incêndios estão ficando tão intensos, que você não tem o que fazer. Você fica aqui esperando o fogo acabar, com toda a biomassa que existe, para poder o fogo desaparecer. Lembrando que a floresta é um grande sumidor de carbono, ela retém carbono. E quando você queima, você não só libera mais gases do efeito estufa, carbono para a atmosfera, como você faz com que o aquecimento global aumente. E aí você diminui a porcentagem de floresta que pode coletar esse carbono. Então, é um processo de retroalimentação.
Alguém adivinha onde é isso aí? Onde é, pessoal, isso aí? Então, aí não. Eu já fazer a frequência. RN é o quê? Rio Grande do Norte? Não, é não. Ou região norte. Enfim, não é. Senhores, é na Austrália. Ah, Já ia dizer, né? Valesca, é Valesca que já ia dizer, era? não, eu não fazia nem ideia de onde seria. Senhores, olhem aí que o incêndio é muito grande. É muito A grande. Barra do Ceará aí. Bem parecido, né? A comunidade científica já emitia alertas desde 2007 sobre o risco de grandes incêndios na Austrália. Inclusive, relatórios do IPCC já falavam isso. E o que é que o país faz? Inclusive, em 2018, renunciou à legislação de redução de emissão de gases do efeito estufa. Qualquer semelhança é apenas uma coincidência, viu? Não vamos falar nada de política aqui, não. Mas aqui no Brasil está acontecendo isso também. Senhores, aqui são dados de relatórios da Austrália. Em 2019, o ano foi mais seco e mais quente da história da Austrália. Temperatura, em dezembro, a temperatura média na Austrália foi isso aqui que vocês estão vendo. 41, quase 42 graus Celsius, temperatura média. Em dezembro, todos, sem exceção dos estados australianos, superaram a temperatura de 40 graus Celsius. Então, vocês estão vendo aqui que não tem nada em azul, abaixo da média. Olha o nível de chuvas lá. Foi o menor registrado, isso em 2019. Foi o menor registrado, muito abaixo da média e abaixo da média, o que tem vermelho, rosa aí. Algumas regiões teve o maior registrado já, mas proporcionalmente, em relação a todo o país, não foi proporcional. Também influencia na dinâmica das chuvas. E quem é que adivinha onde é isso aqui? Isso aqui é uma projeção, senhores, 2041 para 2070, viu? Não é de hoje. Isso aqui é uma projeção do futuro. Alguém adivinha onde é isso aqui? Olhem o mapa lá embaixo. Amazonas. Amazonas. Exatamente. Amazônia. Boa parte da floresta, que não está toda aqui, tem o Pará aqui, né? Ó, que não está pegando parte do Pará, mas é boa parte da floresta amazônica está aqui. Olha só a projeção atual, estudos atuais, dando a projeção de futuro. Aqui é o aquecimento global. A mudança de temperatura, o aumento de temperatura nas regiões vermelho podem ser de 5,1 graus Celsius a 5,4. Senhores, o que aconteceu com a Austrália, muitos cientistas já alertam o Brasil que pode acontecer na Amazônia. Na Amazônia, vocês viram, o relatório do IPCC desde 2007 falava com a Austrália. Em 2019, vocês viram as consequências aí na Austrália. Aqui na Amazônia, a gente fala da Amazônia, mas pode ser em qualquer local que tenha floresta, porém a Amazônia é muito rica e o mundo todo volta os olhares para a Amazônia. E, óbvio, tem outros interesses também, não só proteção da Amazônia por interesses climáticos. Tem outros interesses, inclusive de outros países também. Não vamos ser bobo, não, em relação a isso, não. Mas a gente precisa, sim, manter a Amazônia de pé. E olha aí a projeção do futuro, para 2040 já. 20 anos, né? 2041. Infelizmente, eu tive que botar essa foto aqui para a gente ver. E eu vou falar mais. Segundo especialistas, a Amazônia atingiu em agosto de 2019 o maior número de focos de queimadas desde 2010. Isso aqui foram dados do INPE. Esse quadro é que um grupo de especialistas buscou desenhar e o resultado foi preocupante. Com o agravamento do aquecimento global, os incêndios florestais poderão destruir até 16% do sul da Amazônia até 2050. Esse estudo aqui está falando somente do sul da Amazônia, que pega os estados ali, que é onde tem a maior taxa de desmatamento, que é onde avançam as fronteiras agrícolas, de monocultura.
Beleza? Então, ele está falando aqui 16% do sul da Amazônia até 2050. O que é que isso quer dizer? Liberação de até 17 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Não só a gente desmata e retira uma fonte natural de absorção de carbono, como a gente emite mais carbono. Então, uma coisa leva a outra. Beleza? Aqui é uma previsão de mudança climática no Brasil até 2100, por bioma. Olhem aqui na Caatinga, na nossa. Aumento de temperatura de 0,5 grau a 4,5. E a redução no índice de chuvas de 10% a 50%. Olhem na Amazônia. O aumento de 1 a 6 graus Celsius e uma redução na quantidade de chuvas de 10% a 45%. Senhores, a região sul e sudeste do Brasil, acontece muita chuva lá. E muitos de vocês sabem de onde é que vem a chuva. Da região sul e sudeste. De onde é? De onde é, senhores, que vem a chuva do sudeste? Da evaporação da Amazônia. Olhem que na Mata Atlântica, sudeste e no sul, no Pampa, a gente tem um aumento das chuvas de 5% a 30%. Aqui, de 5% a 40% no sul. Por que é isso? O aquecimento global maior, temperaturas mais elevadas, fazem com que a Amazônia transpire mais. É o fenômeno da evapotranspiração. Quanto mais evapora, meu amigo, essa chuva vai cair em algum canto. Mais chuvas aqui no sudeste e no sul do país. Isso é consequência do aquecimento global. Projeções para o futuro, até 2100. Alguns cientistas estimam, inclusive, que o aumento pode ser de até 6 graus na temperatura se a taxa de emissão de gás do efeito estufa continuar alta. Mas a gente precisa fazer muito. E não é só a gente aqui no Brasil, não. Outros cientistas falam que a gente precisa ter uma estratégia global, e eu concordo. Então, senhores, a gente não está livre do mundo. A gente não vive nesse mundinho da gente aqui, só do Ceará, só da Caatinga, que é o bioma predominante. A gente está incluído num contexto geral, beleza? Onde uma ação de uma determinada pessoa lá na Austrália pode ter interferência para a gente aqui. A gente aqui pode interferir diretamente nas mudanças climáticas lá dos Estados Unidos e por aí vai. As mudanças climáticas já resultaram em condições mais quentes e secas em muitas regiões propensas a incêndio. Aqui ele só cita alguns locais, né? E aqui fala do bioma amazônico. Senhores, eu vou entrar agora no último tema, tentarei terminar o quanto antes. Vamos falar agora mais especificamente aqui do Ceará. Está aqui um mapa que vocês já conhecem. Alguém está sem internet? Beleza. Ele está sem internet, está mandando mensagem para tu, né? Mas, enfim, vamos lá. Quem vai controlar isso aí é o Guilherme. Senhores, esse mapa vocês já conhecem. Como eu falei, vou repetir. É um mapa desenvolvido pela FUNSEMI, em 2009, baseado em vários tópicos que podem influenciar na definição das áreas de risco. E a gente tem 70% do nosso território definido como risco alto e muito alto. Risco alto está laranja, risco muito alto está vermelho. E o que está verde está um risco baixo ou muito baixo. E aí vocês já estão careca de saber que mesmo nessas áreas pode ter incêndios de grandes proporções, né? Essa quantidade de focos de calor aqui no nosso Ceará, de 2015 até 2020. Vejam que em 2015 a gente teve 28 mil focos, depois 35 mil, 32 mil, 30 mil. Em 2019, e aí eu incluo não só o aquecimento global, mas também a influência política, é inegável a gente não falar nisso. Muita gente já queima, mas sem um poder de fiscalização maior, a gente com certeza vai ter um aumento nas queimadas. E 2019 foi muito superior, inclusive mais do que dobrou o número de focos de calor em relação ao ano anterior. E a gente vê que em 2020 ficou na média de 2019, ficou muito próximo. A média aqui girava em torno de 30 mil, 31 mil focos, aqui de 2015 a 2018,
E a gente vê que em 2019 e 2020 foram 2 anos que foi mais do que o dobro da média. Então, não é só aquecimento global, senhores, já chamo a atenção para vocês. Não é só isso. Tem muitos fatores associados, mas com certeza os incêndios florestais eles ganham proporções maiores se a gente tiver a vegetação seca, se a gente tiver o nível de umidade atmosférico menor, se a gente tiver o nível de umidade no solo também menor, se a gente tiver o índice de chuva menor e altas temperaturas, isso aí já é fato. A gente sabe que aqui no Ceará a gente já vai ter brincando qualquer cidade chegando a 30 graus Celsius. Então, tá tudo interligado. Beleza? Senhores, aqui também a quantidade de focos de calor no Ceará de 2015 a 2019. Qual é a diferença? Porque aqui a gente fala numa escala de 28, 35 mil, 30 mil, 70 mil. E aqui a gente fala de 3 mil, 4 mil. Senhores, no INPE, no site do INPE, naquela página BD Queimadas que eu mostrei para vocês, a gente tem como coletar a quantidade de focos de calor de todos os satélites. A gente não tem só um satélite orbitando a Terra e captando imagens e captando focos de calor. A gente tem muitos satélites. E quando eu coloco lá a opção focos de calor no Ceará, todos os satélites, ele vai dar esses números aqui muito altos. Então, tem muitos focos repetidos nesses números aqui. 72 mil focos não quer dizer que foram 72 mil queimadas, não. Tanto porque o incêndio pode ser de grandes proporções e ter vários focos, como tem vários focos repetidos ao longo de todos os registros. Mas por que eu vou colocar aqui todos os satélites? Os satélites, eles têm um intervalo ele não fica parado olhando a superfície terrestre naquele ponto. Ele fica orbitando, fica em movimento. Então, pode ser que tenha um incêndio e o bombeiro foi lá e apagou, e depois que o satélite passou, não captou o foco mais, porque não tinha mais fogo. Então, esses números podem estar um pouco subdimensionados. Se o satélite passa por trás de uma chapada, pega a chapada do Araripe aqui, pega o maciço da Turité, e o fogo está sendo do outro lado da chapada, aquele satélite não vai ter condições de pegar. Algumas interferências de nuvens, por exemplo, pode dar problema na captação de focos de calor do satélite. Então, para a gente, enquanto bombeiro, se a gente quiser fazer um monitoramento em tempo real e calcular e verificar onde os focos de calor aparecem na cidade de Quixeramobim agora, vamos olhar agora. Se eu colocar só o satélite de referência, que é um satélite de referência, eu posso perder focos, justamente por esses fatores que eu falei para vocês. Quando eu boto todos os satélites, então eu tenho mais satélites trabalhando a meu favor. Beleza? Então, isso é muito importante a gente ter esse conhecimento para a gente levantar dados estatísticos. Eu fui atuar numa live da SEMA, né? Eu e o Coronel Holanda, já falei para vocês, e uma funcionária da FUNSEMI, a Miri Sakamoto, ela apresentou dados de satélite, só que considerando satélite de referência. E os meus dados eram esses. E eu expliquei justamente a diferença, porque podia ter gente que disse, por que é que o dela está bem pouquinho e o teu está bem alto? Justamente por isso, porque aqui são muitos satélites e aqui são bem menos. Eu não tenho informação precisa, mas eu acho que é só um satélite que é usado de referência, que é o que capta melhor a imagem daquela área. Eu não sei se o Teófilo está aí, e se quiser contribuir, Teófilo, eu estou falando besteira, se você quiser complementar em relação aos satélites. Não, do satélite, assim, eu não tenho muito o que acrescentar, não. Eu tinha feito aquela apresentação, né, sobre algumas formas de mitigar a emissão de gases, mas, pelo visto, não vai dar tempo, não, de apresentar. Não vai dar tempo, não. Beleza, senhores. Assim, eu tinha falado com o Teófilo, inclusive, porque eu estou apresentando muito problema aqui, e a gente tem hoje, sim, o desenvolvimento, não sei se é tão acelerado, tão grande, se é proporcional às emissões que a gente faz, de substituir a produção de energia que a gente tem a nível mundial por energia limpa, né? Energia eólica, energia solar. E o Teófilo, ele criou uma apresentação aí, mas a gente não vai faltar oportunidade, não. Ele vai falar um pouco sobre como está essa evolução de produção de energia e principalmente a redução, né? Não é só a produção
de energia de uma forma mais limpa, renovável, não. Passa muito também pela redução de emissão de gases do efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis, né, que vem através do petróleo, principalmente. Beleza, senhores? Em outro momento, o Teófilo participa. Senhores, então ficou clara a diferença aqui de fossa de calor